Reflexão elaborada na manhã de 23 de fevereiro de 2023. A fé é inabalável em meio à fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: Não precisamos defender-nos diante de você. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar dela, e ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Daniel 3, 16 e 17. Nessa passagem encontramos uma das demonstrações mais poderosas de fé inabalável em toda a Escritura. Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens hebreus, enfrentam uma situação desesperadora. O rei Nabucodonosor, em toda a sua soberba, ordena que todos se prostrem diante de uma estátua de ouro, uma imagem idólatra. Quem se recusar será lançado na fornalha ardente. É aqui que nossa história se torna um exemplo de coragem, fé e confiança no Deus que é maior do que qualquer ameaça. Eles não hesitaram em confiar em Deus, não hesitaram em obedecer a Ele, mesmo que isso significasse sua morte iminente. Primeiramente, é importante que compreendamos a pressão que esses jovens estavam enfrentando. O rei Nabucodonosor não estava pedindo algo trivial. Ele estava exigindo que todos se curvassem diante de uma estátua de ouro, um ícone da arrogância humana e da idolatria. Isso representava a tentação de abandonar a adoração ao Deus verdadeiro e ceder a adoração a algo criado pelas mãos dos homens. Esse é um retrato fiel do mundo em que vivemos. O mundo, assim como Nabucodonosor, exige que nos curvemos diante de seus ídolos. O mundo diz: curvem-se diante do sucesso, diante do poder, do prazer, da fama. E se você não se curvar, então será rejeitado, atacado, marginalizado. Muitas vezes a pressão é tão grande que nos sentimos como se estivéssemos sendo lançados em uma fornalha de fogo. Mas, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, a nossa fé deve ser mais forte do que qualquer pressão externa. O cristão não pode ser moldado pelo ferro quente do mundo, porque a chama de Deus já arde em seu coração. Nós, como filhos e filhas de Deus, devemos manter nossos olhos fixos no Senhor e não nos dobrar diante dos ídolos deste mundo. Você já se sentiu pressionado a seguir o fluxo do mundo? Às vezes a pressão do mundo para nos conformarmos nossas crenças, nossos valores ou nossas escolhas, a sua maneira é imensa. No entanto, como cristãos, somos chamados a resistir e a manter nossa fé firme. Se precisar enfrentar a fornalha, que seja com coragem e fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando esses jovens são confrontados, sua resposta não é de medo ou de dúvida. Eles afirmam com firmeza: se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar dela e ele nos livrará. Eles não diziam isso com presunção, mas confiança em um Deus soberano. Eles sabiam que Deus tinha poder para livrá-los do fogo, e essa era a sua fé inabalável. Mas atenção, eles não estavam dizendo que o Deus sempre os livraria da maneira com que eles esperavam. Eles estavam afirmando que acontecesse o que acontecesse, Deus ainda seria Deus. Eles continuavam fiéis, não porque acreditavam que seriam libertados fisicamente, mas porque sabiam que Deus, no final, é sempre soberano. Eles não têm um Deus que age segundo a sua vontade, mas um Deus que é soberano, que sabe o que é melhor e o que trará mais glória a ele. Eles sabiam que, mesmo se fossem lançados na fornalha e morressem, Deus ainda os livraria, talvez não do fogo, mas da morte eterna. Essa confiança deve ser a nossa também. Quando enfrentamos dificuldades, é normal crer que Deus intervenha de uma maneira específica, mas devemos ter a confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós.
Nossa confiança não deve estar em como ele age, mas no fato de que ele é capaz de nos livrar de qualquer situação, seja na terra ou na eternidade. E aqui entra o poder da resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo que Deus não nos livre da fornalha, saiba, ó rei, que jamais serviremos a outros deuses. Que fé impressionante! Eles estavam dispostos a confiar em Deus, mesmo que isso significasse a morte. Eles sabiam que o sofrimento temporário no fogo não se comparava à glória eterna de permanecer fiéis ao Senhor. O fogo não pode destruir a fé do verdadeiro cristão. O fogo pode destruir a carne, mas a alma redimida pelo sangue de Cristo nunca será consumida. A fornalha, embora quente, é apenas um instrumento temporário na mão de Deus para aperfeiçoar a nossa fé. Quando você enfrenta suas próprias fornalhas, aqueles momentos de dor, dificuldade e provação, você está disposto a confiar em Deus, mesmo que Ele não resolva tudo da maneira como você espera? A fé verdadeira é aquela que diz: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Mesmo em meio ao sofrimento, podemos confiar que Deus está conosco. O ponto culminante dessa história não é apenas a coragem dos jovens, mas a manifestação do poder de Deus. Quando eles são lançados na fornalha, o que acontece? Eles não estão sozinhos. O rei observa e vê uma quarta figura na fornalha e diz: o aspecto do quarto é semelhante a de um filho dos deuses. Deus não os abandonou, mas se fez presente na fornalha. Eles estavam no fogo, mas não estavam sozinhos. O Senhor estava com eles. Você pode ser lançado na fornalha, mas lembre-se que Jesus vai com você. Ele jamais permitirá que você passe por qualquer prova sem a sua presença ao seu lado. A fornalha não pode queimar a alma de quem está com Cristo. Quando você se encontrar em sua própria fornalha, lembre-se de que Deus não nos abandona. Ele está conosco em nossas maiores lutas e a sua presença traz paz e conforto, mesmo no meio do sofrimento. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um testemunho de fé radical. Eles nos ensinam que a verdadeira fé é aquela que persevera em Deus, independentemente das circunstâncias. Que a nossa fé seja inabalável como a deles, confiando em um Deus que é capaz de nos livrar de qualquer fogo e que sempre estará conosco. Façamos uma oração final. Senhor Deus, somos gratos por nos mostrar, através da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da nossa confiança inabalável em Ti. Pedimos que nos dê uma fé forte e inabalável, que seja capaz de resistir à pressão deste mundo, mesmo diante das maiores adversidades. Que, como esses jovens, possamos confiar em Ti, sabendo que mesmo no fogo, Tu estás conosco. Dá-nos coragem para manter nossa fidelidade a Ti, seja em tempos de conforto ou em tempos de dor. Obrigado por nos lembrar de que, mesmo nas fornalhas da vida, a Sua presença nunca nos abandona. Em nome de Jesus oramos. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas, pois assim você estará cumprindo o mandamento de Jesus que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém.